Oi, gente, tudo bem? Olha a Pro aqui outra vez para iniciar com os alunos do segundo ano, mais uma atividade, mais uma videoaula trazendo atividades e propostas de aprendizagem. Hoje vamos iniciar a nossa aula de uma forma diferente, porque teremos aí, neste processo da correção, mais uma atividade que está sem corrigir no livro de Geografia de vocês. Lembrem que na segunda-feira a Pro trouxe aí duas matérias para estudo, né? A gente teve um probleminha com a internet, aí a Pro não pode postar as atividades, mas hoje a Pro vai estar fazendo a correção da atividade que foi para casa no dia 13 de Geografia, porque hoje tem aula de Geografia, a Pro aproveitou para fazer logo essa correção. Então, no primeiro momento, nós vamos iniciar a aula corrigindo a atividade que foi proposta em Geografia na segunda-feira e a Pro ainda não fez essa correção. Peguem aí o livro de Geografia e todos abram aí na página 330 do livro de Geografia de vocês. O primeiro aqui do livro diz: qual é o horário em que você e sua família realizam a maior parte das atividades diárias? Então, tenho aqui dois quadradinhos, durante o dia, durante a noite. Vamos assinalar que diz durante o dia, o primeiro quadradinho. Vamos para a página agora 331 e aqui diz assim, ó. 2. Marque D para dia, N para noite e DN para dia e noite, nos tipos de comércio a seguir. Feira livre. Então, as feiras acontecem durante o dia. Vamos colocar um D. O lixeiro passa na nossa casa, a gente vai colocar DN, porque tem bairros que é durante o dia e tem bairros que é durante a noite. Então, coloca aqui DN. Sapateiros, abre durante o dia. Costureira, D. Barbeiro, D. Banco, D. Escola, DN. Tem escola que é durante o dia para as crianças, né, os jovens, e tem escola que é durante a noite para os adultos. Então, DN. Carteiro, D. Hospital, DN. O hospital não fecha, ele está aberto durante o dia e durante a noite. Restaurante, DN, também abre durante o dia e durante a noite. E supermercado, D. Padaria, D. Vamos agora fazer nossa atividade sobre lazer, né? Então, vamos aí agora para a página qual, gente? Página 333 do livro de vocês. O primeiro diz: o que é uma associação de moradores, né? O que a gente vai responder aí, ó? É um grupo de pessoas que moram em um mesmo local e se reúnem para discutir problemas do bairro e propor soluções. 2. A quem a associação dos moradores de um bairro deve enviar suas propostas? Marque um X na resposta correta. Então, ó, ao subprefeito, ao prefeito e aos vereadores. Então, quando eles se reúnem, faz a pauta e decide o que eles querem, eles mandam para quem? Para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, as propostas. Então, marca aí o quadradinho 2. Procure saber em seu bairro se existe uma associação de moradores. Resiste o que descobrir a seguir para depois comentar em sala de aula com os colegas e professores. É uma atividade que vocês vão fazer aí junto com os pais, né? Porque é pessoal. A Pro não sabe se no bairro de vocês tem ou não tem. Se tiver, você coloca aí que tem e diz o nome da associação, alguma coisa referente a ela. Maria Cristina mora em uma rua sossegada, mas agora foi aberto um clube na sua rua e todas as noites o barulho é muito alto. Ninguém consegue dormir. O que pode ser feito para solucionar o problema? Converse com os colegas e o professor e veja as sugestões. O que é que pode ser feito aí, gente? No primeiro momento, eles podem entrar, né, em contato com esse clube e pedir que eles respeitem um horário de silêncio, pode ser uma providência. Se isso não acontecer, se essa pessoa não respeitar esse horário de silêncio, o que é que se pode ser feito aí também? Pode ser comunicado às autoridades, né, do nosso município esse tipo de prática que está acontecendo nessa rua. Então, duas opções que a gente pode escrever aí é entrar em contato primeiro com o clube, estabelecer um horário para o silêncio deles,
ou eles podem entrar em contato com a prefeitura da cidade e denunciar aí esse tipo de prática que está acontecendo no bairro da pessoa. Agora vamos pegar o nosso caderno de redação para iniciar a nossa correção da atividade que a Pro mandou no grupo do WhatsApp ontem, né? Então a Pro mandou um textinho chamado A Tartaruga, é um texto informativo falando sobre esse animal. E o texto dizia assim, ó: a tartaruga é um réptil, a tartaruga põe ovos, nas costas ela carrega uma couraça muito pesada, com isso se locomove bem devagar. As tartarugas nos oferecem carne saborosa, parece carne de vaca. Elas alimentam-se de peixes, água e carne. A tartaruga põe ovos na areia, chega a botar até 200 ovos. Ela enterra os ovos e depois de 2 meses nascem as tartaruguinhas. Elas correm direto para a água. Para se defender, as tartarugas e os cágados se escondem dentro da carapaça. Então agora vamos para as perguntas sobre esse textinho. O primeiro aqui pergunta aí para vocês, segundo ano, qual o título do texto? Então todo mundo vai escrever aí, A Tartaruga. O 2 pede para completar. A tartaruga é um réptil, né? A gente vai escrever aí. A tartaruga põe ovos. O que as tartarugas nos oferecem? Aí vamos escrever aqui, ó, carne saborosa. Marque um X nas alternativas corretas. As tartarugas trazem nas costas uma mala, uma couraça ou um laço? Então, todos vão marcar aqui, ó, o parêntese do meio, porque ela traz o quê? Uma couraça. B. Ela se alimenta de legumes, verduras e peixes. Então, do que ela se alimenta aí? Ela tem 3 itens na alimentação, mas não é nem legume nem verdura, então a gente vai marcar só aqui, ó, só o peixe. Pronto, encerramos hoje as nossas correções. Agora, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Vocês vão pegar novamente o livro de Geografia e lá no livro de Geografia da aula de hoje de vocês, alunos do 2º ano, vão procurar o conteúdo que tem aí, ó, meio de transporte. Sabe onde vocês vão encontrar? Na página 334. Lá na página 334, esse é o conteúdozinho que vai aparecer para vocês. Os meios de transporte. Vamos descobrir o que é isso, gente? O que é meio de transporte? Então, vamos iniciar nossa aula. O mundo dos transportes. Os transportes são meios que utilizamos para nos deslocar de um lugar a outro. Os transportes são usados para levar pessoas, mercadorias de um lugar para o outro. Então, vamos analisar aí nossa afirmação agora. O que a gente vai analisar para lembrar aí, gente? Para lembrar sempre, né? Para lembrar, para não esquecer de forma alguma. Deixa eu mudar aqui a tinta para ficar bem legal para vocês. Então, ele disse que os transportes são utilizados. Então, para que servem os transportes? É a primeira coisa que a gente vai lembrar. Eles servem para nos levar de um lugar para o outro. Então, se alguém pergunta aí para os alunos do 2º ano, para que servem os transportes? Aí vocês vão dizer, a Progil falou que os transportes servem para me levar de um lugar para o outro. Esses transportes que levam de um lugar para o outro, ele leva quem? Ele leva pessoas, eles levam mercadorias de um lugar para o outro. E os transportes podem ser, ó, feito na água, feito no ar ou feito na terra. São 3 formas desse tipo de transporte acontecer. Nessa primeira parte da aula, o que eu já posso aprender aí para não esquecer? Que os transportes têm como utilidade levar a pessoa de um lugar para o outro e que ele não só leva pessoas, ele leva pessoas e leva mercadorias. Esse transporte pode acontecer na água, no ar e na terra. Então vamos falar dos tipos de transporte.
Como eu vi lá na primeira aula, já me mostra que ele tem tipos diferentes, né? Não só existe um tipo de transporte. Então, vamos falar deles, ó. De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os transportes podem ser classificados. Quando ele diz isso aqui, ó, galerinha, deixa eu passar para vocês aqui. Quando ele diz aqui deslocamento, o que ele quer dizer com isso aqui, segundo ano? De acordo com o jeito que o transporte anda, né? De acordo com o jeito que o transporte anda, então ele pode ser classificado de 3 formas diferentes. Quais são essas formas diferentes que a gente vai classificar ele agora? Então vamos perceber aí. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos falar dos transportes terrestres. Deslocam-se na terra, quer dizer, na rua, na estrada, na rodovia. Os meios de transportes terrestres podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta e outros, né? Então, o que eu preciso aprender sobre os transportes terrestres? Eu preciso aprender que para ser chamado de terrestre, deixa eu circular aqui para vocês lembrarem. Para ser chamado de terrestre, ele tem que andar onde? Na terra. E essa terra pode ser a rua, a estrada, as rodovias, né? Andou na terra é chamado de transporte terrestre. Os aquáticos, também chamados de hidroviários, os meios de transporte aquático deslocam na água por meio de barcos, navios, balsas e canoas. Então, vamos analisar aí mais uma coisa. Para que eu diga assim, esse transporte é aquático, o que é que ele precisa ter, segundo ano? Ele precisa andar na água. Se ele andar na água, eu já digo que eu tenho um exemplo de transporte aquático. Vão lembrando aí as características. Vamos para mais um tipo de transporte. Os transportes aéreos, né? O que acontece com os transportes aéreos? Os meios de transporte aéreo são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerada a modalidade criada recentemente, uma das mais rápidas do mundo. Exemplos, aviões, os helicópteros, os balões e os dirigíveis. Então, para ser aéreo, qual a característica que ele tem que obedecer? Andar no ar, andar lá no céu, né? E ele é um dos recentes, significa que esse tipo de transporte ele não existia antigamente, ele foi criado agora, né? E ele ajudou o deslocamento rápido das pessoas. Por quê? Os transportes aéreos são considerados os mais rápidos do mundo, né? Eles conseguem diminuir aí o tempo de deslocamento de um lugar para o outro. Tipo o avião, ele é muito utilizado quando as pessoas querem chegar rápido a um lugar. E o avião é um exemplo de transporte aéreo. Então vamos voltar? Vamos aqui voltar para as características que a gente precisa perceber. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos botar aqui, deixa eu ver, um vermelho. Ó, terrestre. Quais as características do terrestre? Andar na terra. É a característica dele. Aquático. Ó, os aquáticos aqui. Qual a característica do aquático? Andar na água. Vamos para o aéreo. Qual a característica dos transportes aéreos? Ele precisa andar no ar. O que significa andar no ar? Andar no céu. Viu, gente? Então, essas são coisas que vocês precisam lembrar para saber dos tipos de transporte. Vamos aí. Fora esses 3 tipos, ainda a gente pode classificar os transportes em públicos, né? Que é quando esse transporte é utilizado pela administração da cidade ou do estado e ele é público por quê? Porque todas as pessoas podem usar, né? Eles levam uma quantidade de pessoas bem maior, como é o caso aqui do ônibus, né? Na nossa cidade tem um transporte público de ônibus.
Esse ônibus pode ser utilizado por todas as pessoas que podem pagar por ele, né, pela viagem. E geralmente, quem é que disponibiliza esse tipo de transporte na cidade? A administração, o prefeito vai entrar em contato com empresas que queiram fazer esse tipo de serviço, né? Aprova essas empresas e essas empresas vão fornecer esse trabalho para a cidade. E ele é considerado público porque todos podem usar. Quando diz essa palavra aqui, ó, a palavra público, significa que todos que moram na cidade de Petrolina vão poder acessar esse tipo de transporte. Porque é justamente para a cidade, né? Claro que existe uma taxa para que você ande nesse transporte aí, mas isso não quer dizer que você tenha dinheiro para pagar o ônibus e o ônibus vai dizer, ah, você não pode entrar no ônibus não, só quem pode entrar é fulano. Isso não acontece nos transportes públicos, todos têm direito de acessar esse serviço. Quando que o transporte é privado? Quando eu não posso permitir todo mundo entrar nele, né? Todo mundo não pode entrar. Então, quando usamos o próprio meio de transporte, esse transporte é particular ou privado. Nesse tipo de transporte, a pessoa só vai entrar, né? Ela só vai entrar aqui nesse tipo de transporte se a pessoa que é dona do tipo de transporte permitir. Então, a pessoa só pode entrar no meu carro, só pode andar na minha moto, se eu quiser que ela faça isso. Por quê? Porque é meu esse transporte. É chamado de quê? Privado, justamente por isso, porque pertence a uma pessoa só. Se eu permitir que aquela pessoa entre, aí sim ela pode acessar o transporte. Se não, a pessoa não pode parar na rua, entrar no meu carro e simplesmente dizer, me leve para tal lugar. Isso não existe, porque esse transporte que é feito com quem? Com carros e com motos, são considerados transportes privados porque pertence a uma única pessoa e essa pessoa precisa permitir o acesso dessa outra pessoa, né, que entrou ou que está sendo conduzida. Vamos descobrir algumas curiosidades que a Pro trouxe aí sobre o transporte para vocês. Primeira curiosidade, ó, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e o avião é o segundo. Então, o meio de transporte, o elevador que transporta pessoas de um andar para o outro, é considerado o meio de transporte mais seguro. E o segundo mais seguro é o avião. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre, porque cerca de 76% das mercadorias são levadas de caminhões. Acho que a Pro já falou isso com vocês em alguma aula, né? Quando a gente viu aquela paralisação dos caminhões, aí ficou bem nítido para nós que nós, brasileiros, dependemos muito desse tipo de transporte, que é o transporte o quê? Terrestre, porque ele é feito no chão, né? Então já tem aí uma estatística, 76%, que é uma parcela bem grande de mercadorias no nosso país, são levadas, são transportadas através desse tipo de transporte terrestre. Então, vamos ficar por aqui, gente. Vamos para a nossa atividade de casa hoje, atividade da página 336 sobre os meios de transporte. Fiquem com Deus, bom final de semana, foquem na atividade. Até nossa próxima videoaula na segunda-feira.